Meus queridos e amados irmãos, quando falamos de paternidade, vivemos em um mundo marcado por ausências, frustrações e paternidades falhas. Mas a Bíblia nos revela uma verdade que transforma o coração. Deus é Pai. Não é um pai distante, nem muito menos um pai ausente, mas ele é um pai eterno, amoroso e presente. E a Bíblia nos mostra que ele revelou essa paternidade quando enviou o Filho ao mundo, quando enviou Jesus Cristo para estar conosco. E ele confirmou essa filiação quando nos concedeu a presença do Espírito Santo. Na lição de hoje, nós vamos descobrir que a paternidade divina não é apenas um conceito teológico, é uma experiência viva, é uma segurança para aquele que teme ao Senhor e a identidade para aquele que se sente perdido. É amor para quem está com medo, porque o amor lança fora todo medo. Hoje você vai aprender que ser filho de Deus muda tudo. Muda a forma como você vive, muda a forma como você ama e muda a forma como você enfrenta o futuro. Prepare o seu coração, porque conhecer o Pai é o maior privilégio da fé cristã. Amém, queridos? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações para que você possa ser notificado sempre que nós postarmos aqui uma aula, uma ministração da palavra para o seu coração, tá bom? E compartilha também esta ministração com mais alguém. Manda aí para os seus contatos, para os seus amigos. Compartilha com aqueles que amam também a escola bíblica dominical, tanto quanto você, tá bom? Vamos então para a nossa aula de hoje? Meus queridos e amados irmãos, hoje nós iremos para a nossa aula de número 4 e falaremos sobre a paternidade divina. E eu quero chamar a sua atenção, a você que pode né, estar aí com a sua lição em mãos, abrir a sua lição. A você que não está com a lição, mas pode acompanhar o texto bíblico que vai estar lá em 1 João capítulo 4, verso 13 ao verso 16, será o nosso texto base da nossa leitura, onde nós discorreremos a nossa temática de hoje. E hoje falaremos sobre a paternidade divina, onde você vai entender o que é a paternidade divina, onde você vai entender também a revelação desta paternidade, como foi que Deus revelou a paternidade, em especial naquilo que nós podemos frisar no Novo Testamento, ok, queridos? Meus irmãos, é importante que você esteja aí com papel, com caneta, com a sua lição, com a Bíblia, se possível. Alguns irmãos estão aí se organizando, né, assim, para estudar a palavra, se organizando aí para mergulhar comigo agora na palavra. Então, é importante que você esteja aí com papel, com caneta, esteja aí também com a sua revista, esteja também com a sua Bíblia, tá bom, queridos? Meus irmãos, nós temos então nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O nosso texto áureo diz o seguinte, está lá em 1 João capítulo 4, versículo 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então aqui na verdade prática, nós temos o seguinte, a paternidade de Deus é revelada no Filho, no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Então aqui o nosso autor pontua três coisas. Primeiro, que a paternidade de Deus ela é revelada no Filho, ela nos é confirmada no envio também do Espírito Santo e também na nossa vida a nossa vida sendo aperfeiçoada no amor de Deus. E aí o nosso autor, ainda no nosso texto áureo, ele diz que e vimos e testificamos. Aqui está uma palavra do apóstolo João, e ele cita aqui uma das palavras que é muito citada na sua epístola, que é vimos e testificamos, ouvimos e testemunhamos, que o Pai enviou o seu Filho, então Jesus é enviado do Pai, como Salvador do mundo. Esta é a nossa verdade prática e o nosso texto áureo. E aí nós podemos também avançar aqui para os objetivos da nossa aula de hoje. Eu quero chamar a sua atenção aqui para os objetivos da nossa aula, mas antes façamos então a nossa leitura bíblica em classe, que hoje estará aí em 4 versículos, então pegue aí a sua revista.
1 João, capítulo de número 4, verso 13 ao verso 16, que diz assim a palavra de Deus. Abra aí a sua lição, abra a sua lição ou a sua Bíblia, tá bom? 1 João, capítulo de número 4, verso de número 13 ao verso de número 16. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, olha que expressão interessante, né, usada aqui na nossa leitura, aqui nos versículos de 13 a 16, que vamos expor ou comentar eles no decorrer também da nossa aula, tá bom? Então, queridos, a nossa aula de hoje vai aí trabalhar essa questão da paternidade. Nós temos 3 objetivos a serem alcançados. Primeiro, compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Em segundo lugar, reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. E em terceiro lugar, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Então aqui nós temos esses 3 objetivos a serem alcançados através da nossa aula de hoje. E eu espero que você seja ricamente abençoado através desta ministração, através dessa palavra, onde nós conheceremos um pouco mais sobre a paternidade do Pai, tá certo? Então, a paternidade divina. A gente vai aqui compreender um pouco mais dessa temática para a glória do Senhor. Nosso autor, na introdução da lição, ele diz assim: estudaremos como o Pai se revela na paternidade por meio da Trindade, e veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança e fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. E aí nós temos o nosso primeiro ponto, onde o nosso autor fala sobre a revelação da paternidade do Pai. E aí, nosso autor vai começar com a definição de paternidade do Pai. Ou seja, vai trabalhar aqui a definição para que nós possamos entender melhor, compreender melhor essa temática. Mas antes, eu gostaria de trazer aqui aos professores a ideia central do ponto 1, que é importante que você consiga visualizar isso. Aqui o autor fala da paternidade de Deus e mostra que a paternidade não é simbólica e nem é ocasional. Ela pertence à essência de Deus e se manifesta por meio do Filho e do Espírito Santo. Então o autor vai trabalhar essa perspectiva aqui no ponto de número 1. E qual é então a definição de paternidade colocada aqui pelo nosso autor? Veja, a paternidade é um atributo eterno do Pai. Paternidade é um atributo eterno do Pai, da primeira pessoa da Trindade. E a Bíblia confirma isso no texto mencionado pelo nosso autor, em Efésios capítulo de número 4, versículo 6, onde diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então vejam, aqui nós temos claramente a Bíblia afirmando que há um só Deus e Pai de todos. O texto vai nos mostrar pelo menos 3 verdades muito claras. Primeira verdade, Deus é um. Segunda verdade, Deus é Pai. E terceira verdade, Deus ele age sobre todos, por todos e em todos. Então vejam, a paternidade, portanto, não é apenas uma metáfora afetiva. Não. Ela é um atributo pessoal da primeira pessoa da Trindade, ou seja, o Pai. E qual é o sentido, então, desse texto de Efésios, capítulo 4, versículo de número 6? Veja, Paulo está escrevendo a cristãos vindos de contextos pagãos e de contextos judaicos.
No mundo grego-romano, os deuses eram distantes. Já no judaísmo, Deus era visto com reverência, mas raramente como um pai próximo, um pai íntimo. E aí Paulo rompe esses dois extremos e ele apresenta Deus como um pai que é transcendente, ele é pai sobre todos, e também como um pai que é presente. Ele diz que Deus é também em todos, né? A expressão que ele usa em todos, mostra claramente que ele é um pai também presente, ok? Agora, queridos, quando nós vemos essa expressão usada no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos, aqui nós temos o seguinte: sobre todos fala que Deus governa sobre tudo, ok? Por todos fala que Deus, ele sustenta aquilo que ele criou e aquilo que ele é pai, ok? E em todos aqui fala que Deus, ele é um Deus que se relaciona. Ele é um Deus íntimo, pessoal. Como bem afirmou John Stott, meus irmãos, que chamar Deus de Pai é você reconhecer não apenas a sua autoridade, mas é você também reconhecer o seu cuidado ativo e o seu cuidado pessoal por nós, ok? E aí no nosso segundo subponto, do ponto 1, o nosso autor fala sobre a paternidade eterna do Pai. Ou seja, o Pai como um princípio sem princípio, porque ele fala da paternidade eterna do Pai. E o que é que a Bíblia nos ensina, meus irmãos? As Escrituras ensinam que Deus, ele não é gerado, ok? Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vai ver que Deus já começa no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, mostrando já a existência de Deus. E não mostra e nem diz em nenhuma parte que Deus foi gerado. Então a Escritura nos ensina que o Pai não foi gerado. Por quê? A Bíblia mostra ele como eterno e mostra ele como a fonte de todas as coisas. O próprio Jesus, em 1 João, capítulo de número 1, versículo, João capítulo 1, versículo 18, ele vai nos dizer claramente que o Pai, ele é invisível e eterno. Isso significa, meus irmãos, que ninguém dá origem ao Pai. Ele é eterno. Ninguém deu origem. Deus não tem começo, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Teologicamente, é o que nós chamamos de princípio sem princípio. Ou seja, o Pai, ele não depende de ninguém. O Pai, ele não recebe a existência de ninguém. O Pai, ele sempre existiu como Pai. Em outras palavras, como pontuou o nosso autor, não houve momento em que Deus se tornou Pai, porque ele sempre foi Pai. E também o Filho sempre foi Filho, e o Espírito sempre foi Espírito. Ou seja, nunca houve um tempo em que Deus não fosse Deus. Nunca houve um tempo em que o Pai não fosse Pai, entende? E nunca houve um tempo em que o Filho não fosse Filho. E nunca houve um tempo em que o Espírito Santo não fosse o Espírito Santo. E Herman Bavinck, na sua obra Dogmática Reformada, ele diz que Deus não se torna Pai. Ele é eternamente Pai, pois a Trindade pertence ao seu próprio ser. Ok? Tranquilos? No nosso terceiro subponto do ponto 1, nós temos o seguinte: o Pai gerou o Filho. E calma, a expressão gerou o Filho, se não bem compreendida, pode gerar uma heresia ou pode gerar uma má compreensão e uma doutrina equivocada. A expressão o Pai gerou o Filho, já explico, o Pai gera o Filho, mas não o cria, ok? O Pai gera o Filho, mas não o cria. E aí o nosso autor, ele menciona um texto muito importante para nós, que é o texto de Salmos 2, verso de número 7. Esse texto nos mostra então que, em correlação também aí com o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 5, que fala da geração do filho. Mas vai estar para a gente mais esclarecido, conforme menciona o nosso autor, lá em João capítulo de número 5, verso de número 26,
quando ele diz, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Aqui nós temos o esclarecimento dessa expressão que mostra que o Filho foi gerado, de Salmos 2, versículo de número 7. Aqui nós temos uma explicação melhor citada pelo próprio apóstolo João. Então, qual é o sentido aqui desse texto quando diz que o Pai tem vida em si mesmo e que também deu ao Filho ter vida em si mesmo? Veja, vida em si mesmo significa claramente autoexistência. O Pai não recebe vida. O Filho também não recebe vida criada. Isso não descreve um início no tempo. Isso não descreve que houve um tempo em que o Filho não existia. Isso não descreve que houve um tempo em que o Pai criou o Filho. Não, não é esta a ideia, ok? Então veja, não houve um tempo em que Jesus não existiu, não houve. Esse texto descreve uma relação eterna entre pai e filho, ou seja, o filho é eternamente gerado. O filho possui a mesma essência do pai. O filho é verdadeiro Deus, como diz também o próprio concílio de Nicéia do ano 325. Afirma isso também, que ele é essencialmente Deus. Atanásio, no século de número 4, ou no século 4, ele afirmou que o Filho é da mesma substância do Pai, não criado, mas eternamente gerado. Então vejam, essa verdade, ela protege a fé cristã de pelo menos dois grandes erros. Primeiro, o primeiro erro que essa compreensão nos protege é de pensar que Jesus foi criado, tá ok? Jesus não foi criado. Segundo erro é pensar que Jesus é um Deus menor que o Pai. E aí as pessoas muitas vezes olham para a Trindade, inclusive, com uma visão hierárquica de que o Filho é menor do que o Pai, de que o Espírito Santo é menor do que o Pai e do que o Filho. Bom, não olhe assim, ok? É um erro você pensar que Jesus é um Deus menor. E aí nós temos então o nosso quarto subponto do ponto 1. O Pai nos concede o Espírito. E aí o autor cita também, nosso autor da lição, ele cita João capítulo 15, versículo 26, que afirma que o Espírito ele procede do Pai. E João capítulo de número 16, versículo 7, ensina que o Filho é quem envia o Espírito. Então isso revela uma harmonia na Trindade. O Espírito procede do Pai e ele é enviado pelo Espírito, ele é enviado pelo Filho, ok? Então o Espírito Santo procede do Pai e é enviado pelo Filho. Ele age na nossa vida, ele age na vida do crente. E a gente percebe também a própria divindade do Espírito Santo, por exemplo, a gente lendo Atos capítulo de número 5, versículo de número 3 e versículo 4, no diálogo ali de Pedro com Ananias, você percebe claramente que o Espírito é Deus. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é a pessoa divina, ele é a terceira pessoa da Trindade, ok? Então vejam, queridos, é importante que você tenha esta compreensão. Ô pastor, e qual é a função do Espírito na paternidade divina? Veja, a função do Espírito, a gente pode aqui mencionar alguns textos, como por exemplo Efésios capítulo 2, versículo 18, mostra que ele nos aproxima do Pai. Lá em Romanos capítulo de número 8, verso 16, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Já em João 14, versículo de número 16, ele permanece conosco para sempre. Então perceba que esta é a função do Espírito Santo na paternidade, dentro ou como pessoa da Trindade. Stanley Orton, ele escreve na sua teologia sistemática, em uma perspectiva pentecostal, ele diz que o Espírito é a presença contínua do Pai e do Filho na vida do crente. O Espírito é a presença contínua do Pai e do Filho na vida do crente, ok?
que é que nós podemos, então, resumir aqui do ponto de número 1 da nossa aula de hoje? Veja, a revelação da paternidade do Pai, ela acontece porque o Pai, ele é eterno, não gerado. O Filho é eternamente gerado, mas não criado. O Espírito Santo procede do Pai e é enviado pelo Filho. A Trindade, ela vai agir, então a gente percebe aqui no nosso ponto 1, em perfeita unidade. A paternidade divina se expressa em cuidado, em presença, em comunhão. Você percebe que o envio do Espírito Santo é exatamente para nos auxiliar nessa trajetória, nesta caminhada, nesta vida com Deus, ou a partir da nossa conversão, do nosso novo nascimento, nós temos a presença do Espírito Santo enviado por Jesus para estar conosco, para nos auxiliar na nossa trajetória cristã. A você que é professor, você que é aluno e quer extrair aqui algumas lições para a vida, primeiro, aqui a gente percebe que nós não servimos a um Deus distante, mas servimos a um Deus que é presente, a um Pai presente. Deus não é apenas um Deus transcendente. Deus também é um Deus eminente, é um Deus presente, é um Deus que está aqui, é um Deus que trabalha em nossa vida. Então, nós podemos aplicar aqui claramente essa verdade a partir dessa perspectiva de que Deus é um Deus presente, é um Deus que está também na nossa intimidade, que está conosco em relacionamento. Em segundo lugar, a sua fé não está baseada em sentimentos, meus irmãos, mas em uma relação eterna com o Pai. A nossa fé não está baseada em emoções. A nossa fé está baseada num relacionamento real e verdadeiro com o Pai. E a terceira lição que nós podemos aplicar deste ponto 1 é que você pode confiar plenamente no cuidado do Pai. Em todas as áreas da sua vida, você pode confiar no cuidado de Deus. No cuidado do Pai. Ele age literalmente como um pai para mim, para você, cuidando de nós. E uma outra lição que nós aprendemos, meus irmãos, é que o Espírito Santo, ele está em nós como prova viva da nossa filiação, que nós pertencemos a Deus, como nós somos adotados por Deus, ok? E ainda aprendemos aqui neste ponto 1 que é importante nós sabermos que Deus é Pai e como Pai, Deus cura nossas inseguranças, Deus cura o nosso medo, Deus cura aquela rejeição que às vezes a gente sente lá no coração. Então, saber que Deus é Pai é ser restaurado nestes requisitos. Você vive uma vida mais tranquila. Você não precisa mais temer o amanhã, nem o futuro, nem a eternidade. Você não precisa viver refém das rejeições terrenas, porque você já foi aceito pelo seu Pai, você já foi aceito por Deus. Quem conhece Deus como Pai, meus irmãos, vive com mais confiança, vive mais tranquilo, ok? Quem entende a Trindade vive com mais equilíbrio espiritual. Quem sabe que é filho de Deus, vive com esperança. Deus não apenas governa o céu, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida dos seus filhos. Amém, queridos? Tranquilos? Podemos então avançar aqui para o nosso segundo ponto. A sinopse do ponto de número 1 diz assim: a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo. Tranquilos? Vamos avançar então para o nosso ponto de número 2, falando agora sobre reconhecendo a paternidade do Pai. Meus queridos irmãos, o ponto de número 2 traz como ideia central aqui que a paternidade de Deus, ela não é percebida por intuição religiosa, por tradição familiar ou por esforço humano. Ela é reconhecida pela nossa confissão correta de Cristo e também experimentada no amor do Pai, que nos adota como filhos. Então, essa é a ideia central que nós temos aqui no nosso ponto de número 2. Vejam, queridos, o nosso autor coloca no primeiro subponto do ponto 2, confessar a Cristo como filho. E aí ele cita um texto de João, 1 João capítulo 4, versículo de número 15, que diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Aqui nesse texto,
A palavra confessar aqui é uma palavra grega que significa dizer a mesma coisa. Afirmar publicamente é você assumir uma verdade sem reservas. É a ideia presente aqui na palavra confessar. Então veja, não é apenas falar com a boca, porque isso talvez possa gerar uma dúvida na gente. Então quer dizer que todo mundo que confessar a Jesus é de Jesus, é salvo, Deus está presente nele e ele está em Deus, pelo fato de ele verbalizar a sua fé em Jesus? Bom, não é apenas falar com a boca, é você alinhar o coração, é você alinhar a sua fé, é a sua vida estar alinhada com esta verdade. Quando você chama Jesus de Senhor, você está debaixo, ou se colocando debaixo, da autoridade de Jesus. Você está dizendo, eu não mando em mim mesmo, quem manda em mim agora é o meu Senhor. Então, confessar Jesus como filho é você reconhecer a sua autoridade, é você reconhecê-lo como Senhor. Confessar Jesus como filho é você reconhecer a sua identidade divina, é você reconhecer a sua relação eterna com o Pai, é você reconhecer a sua obra redentora. Então, quando você diz que Jesus ele é o Filho de Deus, você tem que reconhecer isso. E dentro do contexto aqui do século I, essa confissão era custosa, irmãos, porque o cristão, quando ele confessava, naquela época, confessar Jesus como seu Senhor ou como Filho de Deus, significava perda de posição social, significava perda de proteção familiar e poderia significar a perda até da própria vida. Então, João escreve contra heresias que negavam que Jesus era o Filho eterno de Deus. E por isso, meus irmãos, ele é enfático quando ele diz que quem nega o Filho não tem o Pai, no texto de 1 João, capítulo 2, versículo de número 23. Agostinho de Hipona, ele escreveu o seguinte, ele disse, não se pode ter Deus por Pai sem ter Cristo por Filho. Olha que interessante. Não se pode ter Deus por Pai sem ter Cristo por Filho. Jesus também afirma, lá em João capítulo de número 14, versículo 6, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, reconhecer o Pai exige também de nós reconhecer o Filho. Não tem como reconhecer o Pai sem primeiro reconhecer o Filho, porque o Filho é este mediador entre os homens e Deus. Então ele é esse mediador. O nosso autor, ele já vai aqui abordar a questão da perfeição do amor do Pai. Eu vou deixar isso aqui para um terceiro subponto do ponto 2 e vou abordar um segundo subponto aqui do ponto de número 2, que é a confissão é obra do Espírito, meus irmãos. Já que estamos falando da necessidade dessa confissão, é importante dizer que a confissão não é obra dos homens, a confissão é obra do Espírito Santo. E fica claro para nós, lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9 e versículo de número 10, quando o texto nos diz, ou nos mostra, que a confissão ela envolve fé do coração. E 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então isso revela nitidamente uma verdade fundamental. A filiação divina não nasce da carne, não vem da tradição, não surge do esforço humano. A nossa confissão, a nossa reconciliação com Jesus é resultado da ação sobrenatural do Espírito Santo. A nossa confissão vem por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo. É Ele quem age em nós para a conversão. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos dá vida. Como disse John Stott, meus irmãos, a verdadeira confissão é sempre resposta à revelação e à obra do Espírito Santo no nosso coração. Então veja, o Espírito ele age, o Filho é confessado. Onde o Filho é confessado, o Pai ele é então conhecido. Okay? Esse trabalhar do Espírito nos levando ao Filho e, consequentemente, a um relacionamento também com o Pai. Ok? Aí agora nós iremos para o nosso terceiro subponto do ponto de número 2, que na sua lição é o segundo subponto, a perfeição do amor do Pai.
Então veja, aqui o nosso autor menciona 1 João, capítulo de número 4, versículo 16, e diz: E Deus nos tem, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Veja, João não diz que Deus tem amor, ele diz que Deus é amor. Isso significa, então, que o amor não é apenas uma ação de Deus, não é apenas uma obra de Deus, não é apenas um atributo de Deus. O amor é sua essência relacional. O Pai, ele enviou o Filho. O Pai demonstrou esse amor ao enviar Jesus, conforme nós aprendemos lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor não foi provocado pelo mérito humano. Deus não amou a nós porque nós merecíamos. Deus não olhou do céu e disse assim: olha como o pastor Fagner merece, vou mandar meu filho por ele. Não, queridos. Ele nasceu da iniciativa divina. A razão do amor de Deus está em Deus. A razão do amor de Deus por nós está nele mesmo, não está em mim. Não há méritos em mim pela qual Deus ele passa a me amar. Pelo contrário, eu sou alvo do amor de Deus e a razão deste amor está nele mesmo. Como escreveu Calbart, ele disse que Deus não ama porque somos bons. Nós somos alcançados porque Deus ama e não porque nós somos bons. Se nós somos salvos é porque Deus ama e não porque há méritos em nós. Então esse amor é o que nos leva a compreender, então, 1 João 3, versículo 1, ele nos adotou como filhos. Nos aceitou, meus irmãos, plenamente. E como diz Romanos capítulo 8, versículo de número 38 a 39, que mostra nitidamente que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus de que nós somos filhos de Deus. Então, isso nos mantém seguros. É assim que diz lá Romanos, e lá diz que nada nos separa deste amor, nem a morte, nem a vida, nem o inferno, nem a potestade, nada, absolutamente nada, nos separa do amor de Deus. Meus irmãos, só é possível isso acontecer quando nós reconhecemos a paternidade do Pai. Então, quando nós reconhecemos a paternidade do Pai, nós confessamos Jesus como o Filho eterno. Nós, então, recebemos essa fé pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Nós permanecemos no amor que o Pai revelou ao enviar o seu Filho por nós na cruz do Calvário. Vivemos, irmãos, então, essa comunhão com Deus por causa desta obra realizada por Jesus. E aí nós manifestamos, então, essa segurança espiritual como filhos amados do Pai. E qual é as aplicações que nós podemos extrair a partir deste tópico de número 3? Ou melhor, do tópico do número 2. Quais são as lições que nós podemos extrair? Primeiro, nós precisamos examinar a nossa fé, meus irmãos. Será que a nossa fé está baseada em Cristo ou está baseada na religião? Precisamos fazer este exame. Em Cristo ou na religião? Na religião ou em Cristo? Segundo, nós precisamos confessar Jesus como Senhor. E confessar Jesus é você viver alinhado com a sua vontade, com a sua identidade. Ok? Uma outra lição que nós aprendemos é que quando nós conhecemos o Pai, nós já não vivemos mais dominado pelo medo. Nós vivemos tranquilos na presença do Pai, que é amoroso, que é misericordioso, que é bondoso. O amor de Deus, meus irmãos, cura as rejeições profundas que há no nosso coração. Nós somos filhos amados e por isso nós podemos viver com segurança, podemos viver com gratidão, podemos viver em obediência ao Pai. Quem confessa o Filho, conhece o Pai. Quem permanece no amor, vive em Deus. Quem sabe que é filho, ele anda com confiança. A verdadeira fé, meus irmãos, não apenas significa acreditar em Deus. A verdadeira fé significa também descansar no Pai. Descansar
no amor do Pai por nós. Ele nos ama e Ele deu o seu Filho por mim e por você. Amém? A sinopse do nosso ponto 2 diz assim: confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência de filiação divina e comunhão com o Pai. Amém, queridos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Nós iremos agora para o nosso terceiro e último subponto, falando sobre a experiência do amor do Pai. E aqui, meus irmãos, nós temos então, como ideia central aqui desse ponto de número 3, que a paternidade de Deus, ela não é uma verdade apenas revelada para nós. Não é apenas uma verdade que Deus revelou, mas ela é uma experiência vívida. Ela é uma experiência que nós podemos viver e experimentar na prática. Não se trata apenas de uma questão teológica, de um conceito teológico. Entende? Então o ponto 3 vai nos mostrar que a paternidade de Deus não é apenas uma verdade que Deus procura revelar como um conceito teológico. Ela é uma experiência que nós podemos viver na prática. O amor de Deus age no crente, amadurece a nossa fé, remove o medo do nosso coração e molda o nosso caráter cristão. Então é o que nós iremos aprender aqui no nosso ponto de número 3. E aí o nosso autor começa: o amor é aperfeiçoado no crente. Aí ele cita 1 João capítulo 2, versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Veja, a expressão aperfeiçoado aqui é uma expressão grega que não significa sem erro, sem falha, perfeito, não. Essa palavra aperfeiçoado significa maduro, completo, em processo de crescimento, maturidade, entende? Então, quando o texto diz pra gente: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, é estar nele verdadeiramente amadurecido ou amadurecendo, compreende? E aí, nisto conhecemos que esta pessoa de fato é de Deus, é de Cristo, ok? Então veja, o amor de Deus não nasce pronto, não nasce pronto. Você não confessa Jesus e o amor de Deus está pronto em você. Não. O amor de Deus, ele cresce em nós. Ele é amadurecido em nós. Ele cresce em nós à medida que nós obedecemos a Deus. João vai ligar o amor à obediência. Então, amor e obediência caminham lado a lado. Ele não separa sentimento de prática, nem prática de sentimento. Prática e sentimento caminham lado a lado. Jesus ensinou o mesmo princípio quando ele fala lá em João capítulo 14, versículo de número 21. Ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Olha que expressão forte. Este é o que me ama. Quando nós temos os mandamentos de Deus e os guardamos. Veja, no contexto das igrejas da Ásia Menor, muitos diziam amar a Deus, mas viviam sem compromisso ético com Deus. E aí João ele vai corrigir esse erro, exatamente mostrando que o amor por Deus é revelado numa obediência a Deus. John Wesley, inclusive, afirmou que o amor cristão cresce na obediência diária e se enfraquece quando a fé se torna apenas discurso. Então, quando a fé é apenas verbalização, é apenas discurso de púlpito, é apenas uma frase colocada no status e não é algo vivido na prática, ela perde força. Ela não tem o mesmo impulsionamento. Entende? O amor cristão não cresce, meus irmãos, fora da obediência. Mas à medida que você obedece, ali está a demonstração de que você ama a Deus, que você ama a Cristo, que você tem a presença do Espírito Santo dentro do seu coração. Então a obediência não é para comprar o amor de Deus, até porque Deus ele nos ama muito antes de nós obedecermos. A obediência aprofunda a experiência desse amor e não é meio pelo qual nós compramos este amor. Compreende? O nosso ponto 2, o autor diz que o amor é a marca dos filhos de Deus. E aí ele cita 1 João capítulo 4, versículo de número 12, que diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus estará em nós e em nós é perfeito o seu
amor. Então vejam, meus irmãos, aqui João está mostrando que Deus ele é invisível aos olhos humanos, mas ele diz para a gente que seu amor se torna visível por meio dos seus filhos. Ou seja, Deus é invisível, mas podemos vê-lo através do amor dele presente na vida dos seus filhos. Então, no mundo antigo, as religiões elas eram marcadas por rituais, por templos, por sacrifícios. O cristianismo se destaca por algo diferente. Ou seja, meus irmãos, o cristianismo é mostrado diferente das religiões que o que vai marcar a nossa fé não é rituais, não é templos, não é mega templos, não é sacrifícios. O que vai marcar a nossa fé é o amor prático entre os irmãos. Entende? O que vai marcar a nossa fé é amor prático entre os irmãos. O que marca a nossa fé não é termos um grande número de seguidores, ou termos um grande número de adeptos, ou nós termos grandes templos. Não, é o amor prático. O próprio Jesus também vai afirmar isso claramente quando, lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35, ele nos mostra que nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Ok? Então, irmãos, o amor ao irmão é o amor a Deus tornando visível, ou tornado visível. Quando você ama ao seu irmão, quando você de fato se sacrifica, porque o amor é um sacrifício voluntário pelos nossos irmãos, ali está o amor visível de Deus. Isso significa, meus irmãos, claramente que o amor é evidência da filiação. Não é que eu amo para ser filho, mas uma vez que eu sou filho de Deus, o amor é essa evidência na minha vida de que eu sou filho. Então a falta de amor denuncia uma incoerência espiritual. Ser cristão e não amar chega a ser incoerente. O amor, ele vai autenticar a fé diante do mundo. O mundo deve olhar para a gente e conhecer que somos de Jesus pela prática do amor, compreende? E aí o nosso autor trabalha também, fomos amados primeiro. E aqui eu fico maravilhado, irmãos, com esta verdade, porque não foi nós quem amamos a Deus primeiro, mas foi Deus que nos amou primeiro. João conclui com esta afirmação decisiva, lá em 1 João capítulo 4, versículo de número 19, quando ele diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então veja, o verbo estar no passado, mostrando claramente que a iniciativa é de Deus. Meus irmãos, antes da fé, antes de nós declararmos arrependimento, antes de nós confessarmos a Jesus e obedecermos, houve amor. E primeiro Deus nos amou. E o nosso amor não é iniciativa, o nosso amor é resposta que nós damos ao amor dele. João vai reforçar essa ideia lá em 1 João capítulo 4, no versículo de número 10, quando ele diz: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou o seu Filho. Paulo vai concordar também com isto, quando Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Calbart, ele vai resumir esta verdade dizendo o seguinte: ele diz que o amor de Deus não é resposta, o amor de Deus é iniciativa. Então, meus irmãos, esse amor, primeiro, gera fé. Segundo, sustenta a salvação. Terceiro, capacita o crente a amar, ok? Quando nós lemos Romanos capítulo 5, versículo 5, a Bíblia afirma que esse amor, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda, né, irmãos? É o Espírito Santo quem derrama esse amor em nós. É Ele quem trabalha este amor em nosso coração. Amém, meus irmãos? Então, a experiência do amor do Pai, ela se manifesta na nossa vida quando? A experiência do amor do Pai se manifesta na nossa vida quando? Quando o crente obedece a palavra. Quando o amor amadurece pela prática diária, ou ele é amadurecido pela prática diária.
quando o relacionamento com Deus, ele se aprofunda, ele vai cada vez mais ganhando intimidade. Porque o amor, ele precisa se tornar visível no trato com o próximo. O medo, irmãos, precisa ser substituído pela confiança. Você não pode ter medo do amanhã, o medo do futuro, porque o futuro está nas mãos do meu pai, do seu pai, que cuida de mim e cuida de você nos mínimos detalhes. Ok? Pastor, e quais são as aplicações que a gente pode levar para a vida a partir desse tópico de número 3? Veja, primeiro, a gente precisa avaliar a nossa vida. Porque o amor de Deus está não apenas nos discursos, mas deve estar na prática, ok? Então se pergunte, o amor de Deus está apenas no seu discurso, na sua verbalização, ou está também na sua prática? Em segundo lugar, meus irmãos, a gente precisa entender que obedecer a Deus é o caminho para nós amadurecermos espiritualmente. Em terceiro lugar, o relacionamento ele é curado quando nós entendemos a nossa filiação, quando nós entendemos que nós somos filhos, quando nós entendemos que o Espírito Santo trabalha em nós este amor, ele produz em nós, ele nos amadurece em Cristo Jesus. Então, os relacionamentos eles são curados tanto para com Deus como para com o próximo quando a gente entende essa filiação e guarda esta verdade. Quem sabe que foi amado primeiro, meus irmãos, não pode viver com medo, em hipótese alguma. O amor do Pai nos chama a amar pessoas reais, com atitudes reais, porque o amor dele é real por nós, ok? Filhos amados, reflete o amor do Pai. O amor maduro vai lançar fora o temor e a fé verdadeira se expressa em amor obediente. Quem vive a paternidade de Deus vive marcado pelo amor. Amém, queridos? Então, chegamos aqui ao finalzinho de mais uma lição. Eu gostaria de também compartilhar com você aqui a nossa sinopse do ponto de número 3, que diz assim: o amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter, ok? E aí nós podemos concluir o seguinte da nossa aula de hoje, é que a paternidade de Deus é uma verdade profunda e transformadora, revelada plenamente na conjunta ação da Trindade, meus irmãos. O Pai Eterno enviou o Filho para a nossa salvação e concedeu o Espírito Santo para confirmar a nossa filiação. E ao confessarmos Cristo, nós experimentamos então o amor do Pai que amadurece por meio da nossa obediência, que lança fora o medo e molda também o nosso caráter. Nós não devemos viver mais como filhos órfãos ou como órfãos espirituais, mas como filhos amados, recebendo o cuidado do Pai e a direção do Pai. Essa certeza, meus irmãos, nos dá então segurança. Ela fortalece a nossa fé. Ela nos capacita a refletir o amor do Pai em nossa vida diária, em nosso relacionamento com o próximo. Nós devemos, então, compreender esta verdade e viver à luz desta verdade. Nós somos filhos, nós somos adotados pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Ok? E aqui uma frase que eu sempre deixo para os irmãos: a paternidade de Deus não começa no tempo. Não houve um tempo em que Deus não foi Pai, ok? Mas se revela em Cristo. Cristo revela esta paternidade. E ela transforma a nossa vida pelo amor. Nós somos aperfeiçoados no amor de Cristo, no amor de Deus, à medida que nós amamos uns aos outros como Deus nos amou. Amém, meus irmãos? Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, que Deus aplique essa palavra em nossa vida, tá bom? Nós ficamos por aqui. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente a sua vida. Quero expressar aqui a minha gratidão a você por ter acompanhado esta aula até aqui. Eu espero que tenha sido muito proveitosa para o seu crescimento espiritual, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe e até a nossa próxima pré-aula, permitindo Deus.